Da mesma forma, com tristeza, eu gostaria aqui de prestar a minha homenagem póstuma à perca de 2 genitores de famílias tradicionais da minha região. Ao lado da minha cidade natal, Rondonópolis, existe um município bem próximo, o município de Pedra Preta, uma coisa de 30 quilômetros. E toda a região sul do estado, como toda essa região, Pedra Preta surgiu da visão empreendedora de pessoas que não tiveram receio em enfrentar as dificuldades de acesso e a falta de infraestrutura. E, nesse sentido, quero fazer uma homenagem especial ao senhor Jinan Kono, um japonês que foi o primeiro habitante de Pedra Preta. Ele veio para a região com a tarefa que lhe foi dada por um amigo, o senhor Noda Guenko, de fundar uma cidade. O senhor Jinan chegou à região em 20 de setembro de 1954, trazendo consigo sua mulher e também os seus filhos. O senhor Jinan foi um grande trabalhador, determinado, acompanhou aquele lugar sendo habitado, apesar das enormes dificuldades impostas pela falta de infraestrutura. Para chegar até Pedra Preta, da onde ele veio, gastava-se aproximadamente mais de 5 dias nos famosos pau de arara. Hoje, Pedra Preta é uma das cidades mais promissoras do sul de Mato Grosso. Fiz questão de contar essa história para lamentar, senhor presidente, o falecimento, na sexta-feira passada, do senhor Jinan Kono. Ele sofreu uma queda e passou por uma cirurgia, mas não resistiu, vindo a falecer. Junto-me ao povo de Pedra Preta para lamentar a sua morte. Certamente o nome de Jinan Kono faz parte da história não só da região sul, mas de todo o Mato Grosso. Homens com essa envergadura deixam um legado que deve inspirar várias gerações. Da mesma forma, quero aqui registrar com pesar o falecimento do meu amigo, companheiro, senhor Eurípides Franco Borges, de 87 anos, ele que nasceu em Quirinópolis, aqui em Goiás, pecuarista da nossa região, um tradicional pecuarista. Ele que deixa sua esposa e mais 4 filhos, a sua esposa Valda Soares Borges, os filhos Teldo, Eurípides, Júnior, Natinho e o doutor Erival. Todos eles nossos companheiros, amigos. Eu que, como médico veterinário, fundei uma empresa na minha região, a empresa Agroboi Zootec hoje, que é dirigida pelo meu filho. E ele, no domingo, quando fomos ao cemitério acompanhar o velório do senhor Eurípides, ele me falava como o senhor Eurípides o tratava com carinho, considerando-o como um grande amigo, dando os aconselhamentos, como eu me lembro muito bem do meu pai, que também da mesma forma, com todas as dificuldades, foi a pé da Bahia para aquela região, acreditar na força do trabalho para construir a sua família. E com certeza o Eurípides Franco Borges, da mesma forma, deixou uma família sólida, pessoas muito respeitadas, profissionais, os mais gabaritados, como o doutor Eurival, que é um médico cardiologista, que faz um grande trabalho naquela região. Mas toda a família fica aqui, então, a minha homenagem. Quero ainda, senhor presidente, dizer também que me traz aqui hoje, nessa tribuna, em função de um comunicado que julgo importante, não só para a minha carreira política em si, mas, sobretudo, em função de um momento peculiar da vida nacional que se traduz em um grande desafio. Trata-se da indicação do meu nome para ocupar o cargo de relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, em tramitação na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. E por que é um desafio? Reporto-me à sessão em que tratamos do rebaixamento da meta fiscal para 170 bilhões, número que deixa todos os brasileiros assustados. Daquele evento, saímos com a sensação de que se faz necessário construir o Brasil real. E, para tal, começaremos a cumprir esse desafio, buscando dar mais precisão e tratar com responsabilidade redobrada o orçamento público. E o faremos a partir de já. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o principal passo
é o primeiro passo para construir aquilo que o povo brasileiro certamente mais espera, ou seja, que seja apresentado a ele a realidade, a situação de fato, sem gerar falsas expectativas. Esta lei que vou relatar à LDO, como todos sabem, compreende as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. A LDO, senhoras e senhores, é quem orienta a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Quero dizer que vamos fazer um grande esforço para que se concretizem os objetivos que estamos propondo, de elaborar as diretrizes para que seja construído um orçamento realista. Isto porque, atrasados no tempo, temos até o dia 8 de julho para encaminhar ao Congresso Nacional o parecer da Comissão Mista de Orçamento para ser votado em plenário. Nesse período, há os prazos regimentais de emendas e proposições, além de debates em audiências públicas. E nós temos o dever e obrigação de votar a LDO antes de votar a lei orçamentária, coisa que não aconteceu o ano passado. Portanto, nós temos tempo exíguo, que vai exigir de cada um de nós muito esforço. É bom que se diga que a lei orçamentária, que virá depois de aprovada a LDO, é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como a mais importante depois da Constituição. Mas, como sabemos, na prática, não tem funcionado dessa forma. Como sabemos, há muito orçamento público se tornou uma peça de ficção, quase uma mera formalidade legal. E o que queremos, repito, é enfrentar o desafio de mudar esse quadro para espelhar a realidade das contas públicas, para que o cidadão tenha melhor noção daquilo que acontece na gestão. É hora, portanto, de moralizar o orçamento definitivamente. E aqui cabe refletir sobre as orientações do juiz José Maurício Conte, professor de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo. Ele sugere, e eu acato, que o Poder Legislativo precisa assumir o papel de dar a palavra final nessa construção da peça orçamentária. A Comissão Mista de Orçamento é, a rigor, o fórum de discussão apropriado para as decisões sobre a adequada alocação dos recursos públicos, com a definição das políticas públicas, programas e ações governamentais que serão efetivamente realizadas. Como membro titular da CMO, queremos aperfeiçoar essa dinâmica. Afinal, senhor presidente, como manda a boa regra, é imperioso a elaboração de um orçamento que apresente números confiáveis e representativos da realidade financeira do país, especialmente em termos de arrecadação. De tal modo, a evitar, por exemplo, que logo após a publicação da lei já se reconheçam como inatingíveis os valores previstos, motivando contingenciamentos gigantescos, como tem acontecido praticamente todos os anos. Já houve casos de o orçamento federal, antes de ter sido aprovado, ter sofrido contingenciamento, fundado nas autorizações provisórias da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que havia sido aprovado poucos dias antes. Um só ato foi capaz de pôr abaixo a credibilidade dos números apresentados não só no orçamento, mas também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, se precisamos construir as mudanças que a sociedade está exigindo de cada um de nós, esta forma de construir o orçamento eu considero como fundamental. Trazer de volta, ou como queira, instituir a respeitabilidade do orçamento público. Isto, com certeza, será um grande desafio. Até para que não tenhamos que discutir doravante, novamente, questões como a que estamos vivendo atualmente nesse processo de impeachment da presidente Dilma. Aliás, a nossa sessão não está sendo transmitida ao vivo agora, senhor presidente, exatamente porque está lá a comissão especial do impeachment discutindo isso que, na verdade, foi
meramente uma questão fiscal. E está fazendo com que o país viva hoje essa dificuldade toda, com 2 presidentes, um presidente interino, o que leva a uma instabilidade econômica, uma instabilidade política muito grande nesse país. Mas é o que está previsto. Pois não. Tem toda a razão. Eu sempre entendi que o debate do impeachment, que pode demorar até 6 meses, não deveria prejudicar o trabalho nem das comissões e nem do plenário. Mas me parece que não é assim. Noto que alguns senadores vêm aqui e falam das 2 até as 4, pois vão para lá e a televisão os acompanha. Eu não tenho problema com essa questão, mas acho só que a normalidade da casa não deveria ser alterada. O debate no plenário, o debate nas comissões, sem prejuízo das coberturas que toda a mídia nacional dá, e é bom que dê para a comissão respectiva. Mas você desconhecer o plenário, como está sendo feito, e provavelmente vai ser feito nos outros dias, eu lamento. Eu acho que o Congresso, o Senado, não pode parar, porque a comissão de impeachment está fazendo o seu dever de casa. Da mesma forma, senhor presidente, que eu quero registrar, inclusive, que até este momento nós ainda não temos designado o relator do orçamento, não temos designados os relatores setoriais. Gravíssimo. E daqui a pouco poderemos viver outro problema, porque o governo precisa funcionar. Não podemos agora, por irresponsabilidade ou por falta de agilidade do Congresso Nacional, impor para que o próprio Executivo cometa outras falhas. Porque hoje mesmo tivemos aí o anúncio do presidente da República dizendo das aeronaves que vai dar prioridade para o transporte dos órgãos, e daqui a pouco não tem recurso orçamentário para colocar o combustível na aeronave. Porque pode parar o país se a comissão de orçamento não funcionar. Vossa Excelência tem toda a razão. A população nos cobra ações, mas, acima de tudo, quer transparência. Ações com absoluta transparência, porque somente com a transparência é que será possível projetar a realidade sem sustos, como estamos vivendo hoje. O momento é bastante conturbado, como mostram os acontecimentos. A prova maior do desarranjo que precisa de solução está nos índices de desemprego. Lamentavelmente, segundo o IBGE, atingiu a marca de 11,2% neste trimestre, encerrando agora em abril. Traduzindo em números, a população desocupada ou sem emprego já chega à casa de 11.400.000 brasileiros. Também foi divulgado um outro número preocupante, que confirma a maior recessão dos últimos 25 anos. O Produto Interno Bruto registrou queda de 0,3% em comparação com os 3 meses anteriores, segundo o IBGE. Foi a 5ª queda trimestral seguida do PIB brasileiro. Este ano, senador Paim, o consumo das famílias sofreu uma queda de 6,3% e a produção interna de bens e capital também caiu, influenciado ainda pelo desempenho negativo de construção, ou da construção. A indústria, de acordo com o IBGE, teve o pior resultado pela ótica da produção, com queda de 1,2% em relação aos 3 meses anteriores. A agropecuária recuou 0,3%, enquanto nos serviços a contratação foi de menos 0,2%. Agora, alguém pode apontar que a culpa dessa situação é deste ou daquele governo, ou desta ou daquela situação. Mas eu, sinceramente, não creio que apontar a responsabilidade nos leve a lugar nenhum. Isto é como chover no molhado, senhor presidente. Na verdade, temos que avaliar a realidade e tomar atitudes. Afinal, aquele pai de família, aquele trabalhador, a trabalhadora que se juntam aos mais de 11 milhões de brasileiros à procura de um emprego, esperam de nós atitudes concretas. Está claro, senhor presidente, que existe um incômodo popular, um quadro preocupante que nos cobra maior determinação na resolução dos acontecimentos, e não apenas na questão do desemprego, que, na verdade, por si só, já seria o suficiente para estarmos aqui, todos nós, procurando as alternativas concretas para reverter esse quadro. É imprescindível fazer com que as concessões das rodovias, ferrovias e hidrovias
que estabelecem o verdadeiro padrão de um país, avancem. Não vejo outra saída mais efetiva e pronta. É pelo caminho da infraestrutura. Inclusive, senhor presidente, entendo que a infraestrutura ela é responsável, inclusive, por salvar vidas. Infelizmente, hoje, no trânsito brasileiro, são milhares de pessoas, mais de 30 mil pessoas que acabam perdendo as suas vidas. E isso causa um prejuízo muito grande ao país, com a vida das pessoas e, claro, ainda com os danos materiais. Muitas pessoas que ficam aí paraplégicas, tetraplégicas, sem mais condições de trabalho. É imprescindível fazer com que as concessões de rodovias e ferrovias e hidrovias que estabelecem o verdadeiro padrão não fique mais à espera, mas que avance. Inclusive, apresentei uma proposta de emenda constitucional, a PEC 39, que busca dar previsão e segurança jurídica para os grandes negócios do Estado. Nesse sentido, rogo pela sua apreciação o mais rápido possível. Também precisamos votar a reforma política para superar esse quadro de dificuldades diante do modelo que estamos vivendo e que se mostra exaurido. A reforma eleitoral e partidária é imprescindível para dar sentido efetivo à representatividade. É ainda muito essencial tratar da reforma tributária, com ênfase na simplificação de impostos e tributos. Sabemos que a carga tributária brasileira é pesada demais para o povo e afeta a produção, além de ser burocraticamente extremamente complicada, senhor presidente. Hoje, para abrir uma empresa e para fechar uma empresa é uma tormenta. Para uma empresa funcionar no seu dia a dia, ela gasta mais de 30%, 40% da possibilidade do seu lucro para atender exatamente à burocracia. Consequentemente, temos que nos mobilizar de forma a ajudar a organizar a configuração do Estado e seus meios de financiamento, o que seguramente, neste ponto, já nos leva à reconstrução do Pacto Federativo. Como se sabe, ao longo do tempo, estados e municípios receberam enorme parcela de responsabilidades, sobretudo com o trato direto com o cidadão. Sempre tenho dito, é lá na ponta, é lá que está o cidadão, é lá que existem os problemas. E, claro, a melhor forma também de encontrarmos as soluções. O que vemos hoje são serviços de qualidade ruim, porque os entes federativos e, sobretudo, os municípios estão endividados, sem condições de converter em bons serviços as receitas públicas que recolhe de forma os impostos e tributos. Tenho aqui, ao longo do tempo, inclusive o nosso partido, propusemos no passado a implantação do imposto único no país, porque hoje, até o recurso chegar lá na ponta no cidadão, realmente demora demais, além do desgaste com o custo de tudo aquilo que se arrecadou para manter a máquina pública. Na atual conjuntura, se tornou insustentável e não há município que, mesmo que bem gerido, não esteja em situação financeira difícil, com parte dos serviços públicos comprometidos pela falta de recursos ou repasses federais pactuados em leis. Temos, portanto, a responsabilidade histórica de reverter o quadro que vigora atualmente. Portanto, as ações essenciais, a partir da construção do orçamento, passando pelas reformas estruturais, até chegar ao Pacto Federativo, nos impõem a necessidade de uma atuação consistente, até para que possamos começar a responder às expectativas depositadas pelos eleitores que aqui nos colocaram. Agir, trabalhar firme, de forma a encontrar as saídas, é sem dúvida, senhor presidente, a melhor forma de responder aos anseios, de retribuir essa grande confiança que os eleitores nos depositaram. Aliás, estamos chegando agora nas eleições, estamos discutindo no interior, eu que sou do Mato Grosso, e não está fácil, senhor presidente, para no exercício de um partido, na presidência de um partido, encontrar o número de candidatos, pessoas de bem que queiram ser candidatos. Não é só no seu estado, viu? Isso, é nacional. Isso é nacional. Não só vereadores, prefeitos. Eu sempre tenho dito, a autoridade mais importante no município é o prefeito.
porque é ele que vai cuidar do dia a dia da população, do futuro do cidadão, da criança que nasce, do idoso que precisa do medicamento, é o prefeito. É ele que tem essa responsabilidade, portanto, a gente imputa, claro, a responsabilidade ao eleitor. Mas se os partidos não oferecem opções para que o eleitor possa escolher, fica também muito difícil e muito complicado. Inclusive prefeitos que somente um mandato, que iriam para a reeleição, muitos não estão aceitando. No Rio Grande do Sul tem inúmeros casos. E esta é a pura verdade. Muitos prefeitos que têm condições de ser candidatos à reeleição não estão querendo fazer mais esse desafio. Até porque nós viramos o país do controle. É importante controlar, é importante fiscalizar, mas o importante também é que o orçamento dê condições para que o executivo tenha o mínimo necessário para atender o cidadão. Daí a reclamação do cidadão pela procura de serviços de qualidade, que, infelizmente, a reclamação é Brasil afora. O nosso estado, o estado de Mato Grosso, graças a brasileiros de todos os recantos que para lá foram, os sulistas ultimamente, é um estado de ainda estamos aumentando a arrecadação, senhor presidente. Ainda este ano, o estado de Mato Grosso, nós tivemos um incremento na arrecadação, mas vivemos um momento hoje de dificuldade. Os funcionários já anunciaram greve, já estão lá muitos setores em greve, e isso traz um transtorno muito grande. Nós aqui não queremos nos posicionar para fomentar a greve, porque a greve prejudica a todos. Mas espero, inclusive, que o governador Pedro Taques encontre o caminho até para cumprir aquilo que está previsto na lei. Aliás, tem o governador Pedro Taques, como um homem de formação jurídica, um professor, inclusive, na área, sabe que nós temos que obedecer à lei. Aliás, ele sempre pregou por isso. E agora, como governador, sem dúvida nenhuma, tem essa responsabilidade de fazer com que aquilo que está lá previsto e que foi, inclusive, promessa de campanha, no sentido de fazer a recuperação, principalmente da inflação, que o governo do Estado tenha condições de fazê-lo. Mas vamos deixar isso aqui para outra oportunidade, senhor presidente. Queremos aqui agradecer a paciência. Temos agora ainda que estar lá na comissão do impeachment, como membro titular daquela comissão, representando o meu partido. Mas espero, francamente, senhor presidente, que possamos encontrar o mais rápido possível o caminho para que a gente possa vencer essa crise política e levar o Brasil, que é um país com tanto potencial, um país de tantas riquezas naturais, de um povo horteiro, um povo que não procura guerra, que procura, sim, através do trabalho, a paz e, principalmente, a construção das famílias brasileiras. Que a gente possa aqui, no Parlamento, encontrar, através do diálogo, a serenidade necessária para que a gente resolva essa instabilidade com que passa o país. Infelizmente, a cada dia notícias piores acabam acontecendo. A Operação Lava Jato está aí e ela tem que cumprir o seu papel. Exatamente. Agora, a gente espera que realmente aqui no Parlamento possamos, então, trazer o equilíbrio necessário para que o país continue desenvolvendo, que é o que toda a população espera de todos nós. E Vossa Excelência tem sido aqui um parlamentar brilhante, presente aqui diuturnamente, de segunda a sexta, sempre trazendo temas importantes a ser discutido com a sociedade. Eu acho que essa é a forma que nós temos para poder contribuir. Como presidente da Comissão Senado do Futuro, estou saindo aqui também, daqui a pouco vou estar lá presidindo uma reunião para que a gente possa discutir, inclusive, o futuro das gerações